Quero chamar as criancinhas aqui à frente e nós temos um momento especial agora. Vocês vão me ajudar, olha aqui para o pastor. Vocês vão me ajudar, tá? Vocês vão estender as mãos sobre todos os papais aqui e nós vamos abençoá-los nesse dia tão especial. Os papais, por gentileza... Aliás, antes dos papais se colocarem em pé, quem está nos visitando, vejo algumas carinhas novas aqui, faz assim, ó. Isso, fiquem em pé para a igreja conhecer vocês, amados. Fiquem em pé. Um aplauso ao Senhor por essas vidas preciosas. Alguém que está próximo vai dar um abraço em vocês. Tem mais alguém aqui nos visitando? Ali atrás é a primeira vez. Ali, ó, fica em pé. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. E nós temos aqui os filhos do Odirley também, fica em pé, abençoado. Glória a Deus, olha, já um homem. O Odirley parece novinho, né? Mas já tem um homem ali, ó. Glória a Deus. Então, esses amados que ficarem em pé, no final, nós temos uma equipe para entregar uma lembrancinha para vocês, declarando nossa alegria por vocês estarem conosco. E se vocês não forem lá receber, eles comem a lembrancinha. Então eu sugiro que vocês vão até o final procurá-los. Agora eu quero convidar todos os pais a ficarem em pé. Nós aqui com as crianças vamos orar por vocês. Amém? Crianças, subam aqui por gentileza, aqui rapidinho. Rapidinho, isso. Não, eles são igual o pastor, são bem rápidos. Quem corre por lá? Isso. Aí, ó, nós vamos juntos assim. Quem está próximo de um pai aí, toque nele, não precisa levantar, você só toque nele e diga, vocês vão junto com o pastor estender as mãos lá, vamos orar agora. Nós vamos orar por vocês. Quem está próximo dos pais, não deixe nenhum pai sem ser tocado, porque nós vamos orar aqui e na medida que você vai estar tocando nesses pais, nós cremos que eles serão abençoados nessa noite. Amém? Vamos juntos aqui, estenda as mãozinhas para lá, vamos orar. Feche os olhos, papai, e receba. Receba nesse momento, assim como você está sendo tocado. Nós estamos aqui com essas crianças, declarando como filhos, declarando a bênção sobre cada um desses pais. Nesse dia especial que o Senhor chamou cada um desses amados à existência, pessoas chamadas não só para gerar, mas para ter a visão dos céus e dar destino aos seus filhos, nós queremos declarar que sejam contemplados pela visitação do Senhor, que o precioso óleo, o bálsamo do Senhor se derrame nessa noite sobre cada um desses pais, trazendo um vigor novo, trazendo uma graça nova, trazendo um entendimento novo, um refrigério que possa oxigenar todas as suas células, os seus ossos sejam fortalecidos. Nós declaramos que esse dia seja um dia glorioso na vida de cada um desses pais, em nome do Senhor Jesus. Quero que os pais fiquem em pé ainda, nós só vamos assistir aqui. Agora tem uma equipe que vai fazer chegar até a você uma lembrancinha. Por gentileza, a equipe comece a se mobilizar para... Vocês só vão olhar aqui, ó, como os pais vão ficar faceiros. Olha a carinha deles. Olha, cada um que receber, olha lá, Naruel, olha a carinha deles lá. Ó. Olha a alegria. Olha a alegria deles. Está vendo? Olha a alegria do Jair. Olha a alegria do Édio. Olha a alegria do Rodrigo. Fica aqui com o pastor. Olha a alegria do... Quem recebeu já pode ir sentando para a gente. Daí não precisa ficar cuidando da alegria. Olha a alegria do Serginho. Ganhou 2. Pelo tamanho. Valdinei também ganhou. O pastor, não é para o pastor, tira a mão, tá, Naruel? Glória a Deus. Amém? Agora, nós aqui vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos pais. E todo mundo pode nos ajudar. Amém, queridos? Agora eu quero pedir a gentileza de todos os pais e mães ficarem em pé e estender as mãos para cá sobre essas crianças, para nós abençoá-los
declarando o nome de Jesus. Pai, nós declaramos mais uma vez, no nome precioso do Senhor Jesus, que cada uma dessas crianças que estão aqui para entregar-se ao Senhor, haverão de receber uma porção nova nessa noite, Senhor. Pai, onde elas serão surpreendidas por cada palavra a ser liberada no coraçãozinho delas. Assim como hoje é o dia dos pais, que elas possam perceber mais do que o Pai dessa terra, eles possam perceber o Pai dos céus, as cuidando e as abençoando, em nome do Senhor Jesus. Eu e essa abençoada que estávamos de aniversário ontem, né, Maria Luiz? Glória a Deus. Pode ir para a escolinha agora. Para elas. Aleluia. Com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Uhul! Glória a Deus. Aleluia. Uau. Eu fico bem confortável com alguns desafios. E nós estamos nesse desafio, glória a Deus pela vida da pastora Nair, que o Senhor a chamou como intercessora. E ela tem topado esses desafios do Senhor. E junto com isso o Senhor colocou nos nossos corações o desejo de termos esse propósito de 21 dias de jejum, não 21 dias direto, sem nos abster de alimentos, mas alguns com algum período, outros com períodos maiores, e o Senhor tem nos abençoado. E eu recebi alguns presentes nesses dias e vou ter que trocar, porque esmagreci, e esse é o lado bom. Diga, isso é bom. E eu pincho sobre você essa bênção, que você esmagreça também, que você receba muitos presentes e tenha que trocar, porque você esmagreceu. Tem gente como eu e o Walter que já não temos mais espaço para emagrecer, né, Walter? Temos que ir devagar, glória a Deus. Queridos, eu quero repetir uma palavra. Hoje é dia dos pais e eu nem pensei sobre isso, claro, porque se eu fosse trazer uma palavra, eu ia me referir ao Papai dos Céus. Ia trazer uma palavra que, de fato, mexesse com os filhos, mas que não deixasse de ter a centralidade em Cristo Jesus. Ainda mais que hoje é dia de ceia. Aliás, quando é o dia da ceia, eu já peço ao Senhor, Pai, qual é a palavra que eu deva ministrar que possa contemplar a ceia? E o Senhor me trouxe para essa palavra, e eu achei assim, bem interessante para esses dias que nós estamos vivendo, onde nós devemos nos sentir inquietados para nos preparar. Queridos, deixa eu dizer algo antes de começar a ministrar. A apostasia, ela está batendo de uma forma não mais forte nas nossas portas. Ela está entrando. Ela está derrubando a porta. O que é a apostasia? Apostasia é o esfriamento espiritual. É a falta de interesse pelo reino de Deus. É não darmos importância para o reino eterno e nos deixarmos ser encantados pelas coisas da terra. Todos notaram, eu fiquei assim até desconfortável de ver algumas coisas das Olimpíadas, embora eu goste muito de esportes, pela forma com que abriram. Mas tudo aquilo é profético. Mesmo sendo escandaloso, mesmo sendo agressivo ao reino dos céus, é uma preparação para que a igreja se torne com os olhos abertos, se torne chacoalhada nesses dias, se permita ser ministrada. Que bom que você está aqui. E a nossa oração tem sido nesses dias que o Espírito Santo, que nos ama tanto, que veio para nos guiar a toda a verdade, possa encontrar espaço no teu coração, possa ter a liberdade de dizer: ei, eu te amo tanto que eu quero ministrar na sua vida.
Não resista à minha direção. Tem cirurgias que eu preciso fazer, tem cisões que eu preciso promover. Então, o bisturi do Senhor vem já contemplado com uma anestesia que não vai causar dor, e se causar dor, ele vai reverter em plena alegria, logo ali na frente. Quando nós confiamos no Senhor, Ele tem tudo preparado para nós. Quantos creem nisso? Então, que bom que você está aqui. Queridos, nunca perca a perspectiva da comunhão, do relacionamento. Ainda mais que hoje é um dia de ceia. É um dia onde nós fazemos memória à obra de Jesus em nosso favor. Então, é o dia mais especial para eu estar junto com a família da fé. É o dia onde eu tenho que romper com as minhas limitações, com as minhas dores, com as minhas amarguras, com os meus pré-julgamentos, com tudo que tenta impedir e dizer eu rompo com essa porta que quer abrir espaço para a apostasia e vou para a casa do Senhor. Então, que bom que você está aqui. Quero pedir para o Tiago ficar atento lá em cada uma dos versículos aqui, para você também poder ter essa conexão. Nós vamos ler o trecho do Evangelho de João, capítulo 13. Aqui fala sobre o lava-pés. Você vai ver que vai falar muito mais do que o lava-pés. Aqui fala sobre uma lição de humildade. Quando eu estava vendo esse trecho, eu digo, meu Deus, que bom o Senhor descortinar essas coisas para o meu coração. E a minha oração, queridos, é que nesses dias de entrega, nesses dias de consagração, nesses dias onde nós estamos buscando nos fortalecer e romper em fé, o Senhor vai levar você para a sua palavra e vai descortinar coisas que você não tinha visto. Você vai ver além da letra. Você vai perceber o Espírito Santo dizendo, eu tenho coisas para mostrar com mais profundidade. Eu quero levar você para as águas profundas. Quantos querem ir para as águas profundas? Quando o Senhor nos leva, nós não sucumbimos, nós não nos afogamos. Ele logo nos leva à tona e diz, eu quero continuar te conduzindo como um instrumento especial nas minhas mãos. Amém, queridos? Então ouça o que diz a palavra. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, diga durante a ceia, diga hoje é dia de ceia. Então percebam, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os meus pés? Respondeu Jesus, o que faço, não o sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também a cabeça, as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. E em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou.
Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado se as praticardes. Nós estamos aqui num quadro onde Jesus deixa a casa do Pai. Mas ele passa por um quadro aqui onde a Bíblia diz da convicção que ele tinha de retornar para o Pai. Essa é uma das coisas, uma das primeiras lições que eu penso que o Senhor quer trazer para nós. É um questionamento. Você tem convicção do teu retorno para o Papai? Ou a tua vida ela vai ser consumida só com as nuances dessa terra? Ou você tem a certeza de que todas as coisas intentam contra a sua vida, orquestram contra você, no sentido de desviar os teus olhos do Pai. Nada pode nos desviar dos olhos do Pai, nem nós mesmos, nem os nossos desejos, os nossos sentimentos verdadeiros, ou que nós temos direito, nem isso pode nos desviar dos olhos do Pai. Você imagine, queridos, quero trazer um quadro aqui, terrível, mas vou trazer também um quadro mais ameno. Imagine eu numa sentença de morte. Um decreto de morte. Alguém diagnosticou que você tem tantos dias, ou eu tenho tantos dias. Mas que antes de chegar esses dias, ainda eu ou você cairíamos nas mãos de pessoas da pior espécie, que nos maltrataria até a morte, que nos levaria em lugares terríveis, que iriam contra o nosso físico, contra o nosso emocional, de uma forma tão agressiva, nunca visto. Imagine nós passando por um quadro desse. Eu estava, enquanto preparava essa palavra, ou depois que preparei essa palavra, porque foi bem depois, foi no sábado, se não me engano, ou na sexta-feira, que aconteceu aquele acidente da aeronave aqui de Cascavel. E eu estava pensando, e agora, enquanto orávamos, o Serginho lembrou de orar pelos familiares. Quantos ali perderam os seus pais? Quantos ali deixaram hoje ao invés de ter essa data com alegria, hoje uma data de tristeza? Mas o que me vem ao caso é que nós temos que ter a consciência de que as nossas vidas se encontram nas mãos do Senhor. Nós não somos donos das nossas vidas. E quando nós compreendemos isso, queridos, nós olhamos uns para os outros no sentido de termos o maior relacionamento possível, de lembrarmos uns dos outros de uma forma assim mais estreita, mais afetiva, mais intensa. Porque depois que partem, aí não tem mais comunicação. Aí só resta a saudade e o choro, a dor e a tristeza da lembrança. Vocês vão ter que ouvir comigo de tantas pessoas chegadas a nós. Ontem, em razão do meu aniversário, fizemos o almoço lá, minha esposa inquiriu que eu fizesse, intimou, mas ela acabou fazendo. E convidei os irmãos, as pessoas lá de casa. E tem um dos irmãos que, em razão até dos afazeres dele, nós temos pouco relacionamento. E até isso me chamou a atenção. E quando parte um ente querido, qual o nosso sentimento? E quando esse ente querido parte de uma forma assim sofrível, qual o sentimento que como vamos administrar esse sentimento? Qual é o nosso comportamento? Então, a resposta, ou o que o Senhor ministrou para mim tenha o melhor relacionamento com todos. Abençoe todos. Procure ter comunhão com todos, sem esperar retorno. Porque se você esperar retorno, você vai sofrer mais. Então não espere, só abençoe.
Procure manter contato com quem faz dias que você não o vê, porque quem sabe essa pessoa daqui a pouco não esteja mais aí. Ou você também não esteja mais aí e perdeu a oportunidade, de repente até de promover um concerto. Jesus estava aqui nesse quadro. A Bíblia diz que, versículo 1, põe lá para mim cada um dos versículos que eu estiver citando aqui para me ajudar, Tiago. Versículo 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Sabendo Jesus que iria voltar para o Pai, tinha duas perspectivas. A primeira delas é que ele sabia que ia voltar para o Pai. E nós precisamos ter essa convicção. Ele sabia que ia voltar para o Pai. A segunda perspectiva, ou a situação que ele ia passar, é que ele sabia que era chegada a hora também de cair nas mãos dos malfeitores. Porque havia um decreto de morte sobre a vida dele. Ele tinha os dias contados. Ele sabia o momento em que ele ia passar dessa terra, que ele seria morto, mas de uma maneira, como nós sabemos, de uma maneira trágica. Porém, a Bíblia diz que, tendo amado todos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Queridos, o que me chama a atenção aqui é que Jesus, em vez de ele ficar entristecido, preocupado com alguém que estava à mesa, que iria atraí-lo, os seus olhos se voltaram, ao invés de ficar paralisado numa pessoa, seus olhos e o seu coração se voltaram para os 11 que ali estavam. Ao invés de ele se preocupar com um que iria atraí-lo, ele se fortaleceu, ele se animou, porque ele sabia que tinha que investir nos demais que estavam à mesa. Qual é o nosso comportamento quando nós nos deparamos ou estamos em ambientes onde as pessoas dizem: pastor, eu não quero mais andar com você? Não é o caso aqui, não tenho nenhum problema com ninguém aqui, todos que estão têm essa alegria de caminhar com a gente. Mas aquele diz: pastor, não quero mais caminhar com você, sem nenhuma razão. Qual é o teu comportamento? Ou aquele que declaradamente tem comportamentos que você se sente agredido, qual é o teu comportamento? Muitas pessoas paralisam diante desses quadros, dessas situações, e perdem de abençoar uma multidão. Nós estamos sendo abençoados hoje porque Jesus não paralisou diante das ameaças de um traíra, de alguém que o diabo já tinha posto no seu coração em trair Jesus. Ele não ficou paralisado. Um dia desses, alguém pediu para mim: pastor, o que é maturidade espiritual? Para mim, queridos, maturidade é nós nos colocarmos num lugar onde não nos deixamos ser afetados. Porque todas as circunstâncias dessa vida, ela intenta primeiro tirar você do foco, tirar você do rumo, todas as coisas. Começa dentro das nossas casas, isso tem a ver com os negócios que nós fazemos, isso tem a ver com os relacionamentos que nós temos, tudo intenta nos tirar do foco. Quando nós chegamos a uma maturidade espiritual, ainda que as pessoas tenham comportamentos que não nos agradem, nós não as desvalorizamos, ou não nos perdemos em razão daquilo. Nós olhamos, os nossos olhos se voltam para o que é bom. Os nossos olhos se voltam para aquilo que dá esperança. E onde os nossos olhos têm que voltar, onde dá esperança, a Bíblia diz que Cristo é a esperança da glória. Então, em última hipótese, quando você não enxerga nenhuma perspectiva, por onde você olha, parece que todos se voltam para embaçar os teus olhos, volte os teus olhos para Jesus. Percebam a obra que ele fez. Versículo 2, ele diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no seu coração
no coração de Judas que o traísse. Veja, ele permaneceu. Ele não expulsou Judas dali. Ele não tirou o traidor daquele lugar. Aliás, no lugar de ficar se lamentando, aqui no versículo 4, a Bíblia diz que ele tomou uma atitude. Ele levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de si e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Por que ele fez isso? Por que ele levantou da ceia? Por que ele abandonou aquele momento especial que ele estava ali com os seus discípulos e tomou uma toalha e foi em direção os demais discípulos? Porque ele enxergava os pés daqueles discípulos e sabia os lugares onde eles precisavam atingir ou aonde eles precisavam chegar. Então ele tomou uma atitude: eu preciso preparar esses pés. Eu estou ainda me deparando, enxergando pés sujos. Quando nós chegamos à mesa, queridos, os nossos pés são escondidos sobre a mesa, a menos que seja uma mesa de vidro, né? Mas geralmente os nossos pés não são enxergados. Por quê? Porque nós não estamos ali para ser julgados. Nós estamos na mesa para ser tratados. Nós estamos na mesa para que o nosso interior se permita ser lavado, os nossos corações se permitam ser lavados. Mas tem um lugar que precisa começar. Tem um lugar que nós precisamos ser preparados. Então, nessa passagem aqui, o Senhor, com o desejo de preparar, versículo 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com a toalha com a qual estava cingido. Como estavam os pés dos discípulos? Vejam, eles chegaram naquele ambiente, foram para a ceia. O costume era que em cada casa que se entrava tinha uma bacia, tinha uma toalha, tinha servos que lavavam os pés das pessoas que ali chegavam. Mas como era um momento de ceia, todos eles foram chegando e foram tomando os seus lugares. E é interessante que eu falei de uma mesa onde nós escondemos os nossos pés, mas na época a mesa ela era rasa, eles sentavam no chão. E ali ficava cada um com o seu pé próximo um do outro. Imagine depois de toda uma longa caminhada com sandálias nos pés. Você pode imaginar como estava o azedume de cada um daqueles pés. Então, Jesus olhando aquela situação, na perspectiva de que eles iriam ser usados em lugares tremendos, eles seriam usados para curar, para restaurar, eles seriam usados, então aqueles pés precisavam estar preparados para locomovê-los da maneira correta. Então, quando nós nos dispomos nesses dias a entrar num propósito de jejum e oração, não é para chamar a atenção de Deus ou para que o Senhor olhe para cada um de nós, nossa, como ele está magrinho, como ele está raquítico. Não, é para nós nos permitirmos ser tratados. É para que nós nos deixemos ser lavados dentro de nós mesmos e preparar os nossos pés para andar em temor, reverência e santidade. O que é andar em temor, reverência e santidade? É não permitir que toda a ação pecaminosa, toda tentativa das trevas, até inclusive em relação a nos distrair, nos tire do foco e nos leve para o pecado. Que nós entendamos que nós somos a igreja amada do Senhor que precisa estar bem ataviada para a volta do Cordeiro. Precisa ser aquela noiva que adora em reverência, aquela noiva que se arroja aos pés do noivo, aquela noiva que tem sede de estar com o Senhor, aquela que sabe que Jesus é a fonte da água viva, muito mais do que o poço por onde a samaritana quis beber água. Então esse tem que ser o desejo. E eu aqui separei alguns versículos para nós entendermos
Por que a preocupação em preparar os pés? Por que lavar os pés? Qual a importância que tem? Muitas vezes nós achamos assim, preparamos, nos alinhamos diante do espelho, colocamos um blazer, nos arrumamos, até colocamos um calçado, mas não vamos no pedólogo, pedólogo, não vamos no podólogo. Ah, mas você não precisa ir no podólogo. Mas às vezes não nos preocupamos com os pés. Ah, mas as mulheres se preocupam porque elas andam de sandália. E os homens? Eu só estou dando um exemplo grosseiro. Mas isso fala do nível espiritual. Não que eu tenha que ter necessidade de ter todos os meus casquinhos bem aparelhado, lixado para não rasgar a meia. Não, não é isso. Mas eu preciso compreender que se eu não tiver os meus pés ungidos, eu não tiver os meus pés preparados, eles vão me levar em lugares indevidos. Ou se eu me permitir ser lavado pelo Senhor, então eu vou entender que é o Senhor que está guiando os meus passos. E esses trechos aqui que eu quero repartir com você, o primeiro deles está em Isaías 52:7, põe lá para mim. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que fazem ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são os pés, na tradução que eu tenho aqui. Você pode colocar a revista atualizada para mim, por gentileza? Quão formosos são os pés. O Senhor olha para nós e diz: esses pés são os que anunciam as boas novas, são os que dizem que vão a Sião e diz: o teu Deus vive. Mas quando nós não temos os nossos pés lavados, preparados, queridos, dentro de nós não exala essa perspectiva ou essa visão do reino. Por isso o Senhor olhou para aqueles pés. Eu estou falando a partir de uma visão que o Senhor me deu, olhando para aqueles pés e dizendo: ei, eles precisam serem preparados. Tem coisas grandiosas. Nós somos resultado, sabe, queridos, de homens que se deixaram ser lavados pelo Senhor. De homens homens e mulheres que se deixaram ser preparados pelo Senhor. Salmos 42. Vamos ver o que diz. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Onde se encontram os nossos pés? Porque houve um dia em que nós estávamos enlameados. Houve um dia em que, embora, mesmo que tenha nascido num berço cristão evangélico, não significa dizer que nós estávamos livres daquele poço, daquele tremendal de lama. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos tirou daquele lugar e tomou os nossos pés e firmou os nossos pés sobre uma rocha, e essa rocha chama-se Cristo Jesus. Salmos 56:13. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Livrou os meus pés, sim, livraste da queda os meus pés. Há um livramento do Senhor. Esse livramento, ele tem que ecoar nos nossos ouvidos e se permitir descer ao nosso coração e o nosso espírito exultar de alegria. Porque o Senhor tem preocupado de como a igreja tem andado nesses dias. Queridos, nós vivemos um tempo de uma igreja que quer mais o entretenimento.
de uma igreja que quer mais o modismo. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas nós pelo menos queremos andar consoante a direção do Espírito Santo, dizendo: Senhor, firma os meus passos, para que eu não resvale, para que eu não ande na sombra do vale da morte, mas eu seja guardado no Senhor. Provérbios, último versículo, 4, 26 e 27. Veja o que diz: pondera a verdade, pondera a vereda, ou pondera o caminho de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Próximo. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Quando há um lavar dos pés, é como que o Senhor dissesse: ei, vocês passaram por tantos caminhos, nesses caminhos tinham coisas das quais vocês se permitiram ser contaminados. Então eu estou deitando água. Quando o Senhor estava deitando água, queridos, a água tem a ver com a palavra de Deus, tanto que Ele diz: vocês que já lavaram o corpo todo, não tem necessidade. Aliás, no final aqui, ele diz, declarou-lo, quem já banhou-se, não necessita lavar senão só os pés. Mas quando nós passamos por alguns... Então o que eu estou querendo dizer aqui, é que ele estava falando dele mesmo. A água que ele estava usando ali, era um líquido de forma natural que nós conhecemos. Mas quando ele derramou aquela água sobre os pés dos seus discípulos e os lavou, ele estava dizendo: ei, sou eu me derramando sobre vocês. Sou eu os purificando, sou eu firmando os seus pés. Por onde vocês andarem, vocês haverão de perceber que eu me derramei sobre vocês. Quantos estão entendendo isso? Glória a Deus. Aproximou, pois, Simão: Senhor, tu não me lavas os meus pés. Versículo 7, ele diz: o que faço você não sabe, você vai compreender depois. Então Pedro disse: nunca me lavará os pés. Queridos, haverão aqueles, ou há aqueles que resistem. Há aqueles em que o Senhor diz: ei, eu quero tirar você dessa vereda de perdição, eu quero firmar os teus pés. A forma como você, o teu modo operandi, a forma como você está se conduzindo não é correto. Então eu quero lavar os teus pés, eu quero endireitar os teus caminhos, eu quero consertar o teu coração, eu quero trazer um colírio ou derramar um colírio nos teus olhos para você enxergar da maneira correta. Mas há aqueles que resistem dizendo: ei, eu não quero isso agora. Mas o Senhor, esse é o desejo dele, que nós não sejamos esses que não nos permitimos ser tratados a ponto de não enxergar que os nossos pés têm estado em lugares onde não deveriam estar. Eu não sei com quem o Senhor está falando, ou com que forma o Senhor está falando ao seu coração, mas se os seus pés andaram em lugares indevidos, nessa noite o Senhor quer derramar água sobre os teus pés e você sentir o refrigério dele no teu corpo todo. Porque quando nós colocamos nossos pés sobre uma bacia ou sobre uma vasilha, num dia de intenso calor, como era naquela época, nós recebemos como que um refrigério vindo sobre nós. Queridos, o fato às vezes nós acessarmos coisas, e quando digo coisas, tem a ver com as áreas midiáticas que tem a ver com televisão, que tem a ver com redes sociais, tudo isso, nós não precisamos nos deslocar. São ambientes onde o nosso físico todo, o nosso coração, a nossa alma é levada para esses ambientes. Então nós precisamos rever os nossos comportamentos, dizer: Senhor, eu não resisto, eu não quero resistir, eu preciso ser tratado por Ti. Então, traz aqui, Senhor, a bacia, se derrama sobre a minha vida, me permita
me entregar nas tuas mãos e ser conduzido pelo Senhor. Então essa resistência, queridos, não pode acontecer. Porém, tem um detalhe. Pedro, ele teve uma atitude aqui diferenciada. A Bíblia diz que respondeu, Jesus dizendo: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, eu tenho um propósito para você, Pedro. Eu tenho um propósito para cada um de vocês. Tenho um propósito para o Augusto, tenho um propósito para o Yuri, um propósito para o Jair, tenho um propósito para vocês. Então, não ofereça resistência na manifestação e a direção do meu Espírito sobre a sua vida. Se permita ser conduzido nesses dias. Onde o Senhor quer te levar nesses dias? Que áreas você tem se sentido provocado? Quando nós orávamos há pouco ali, o Senhor trouxe ao meu coração de que quando nós chegamos a um certo tempo da vida cristã, às vezes nós paralisamos. E quando nós paralisamos, a escada não sobe, queridos. É mais fácil ela descer. Então nós temos que desejar crescer no Senhor. E desejar crescer no Senhor é entender que Ele tem propósitos para as nossas vidas. Que Ele quer que nós cresçamos no conhecimento do Reino de Deus. E o crescimento do Reino de Deus tem a ver com envolvimento. Tem a ver com: Senhor, onde o Senhor quer conduzir os meus pés? Para onde o Senhor quer me levar? Eu não estou dizendo para você, nenhuma questão geográfica, que você tem que ir para a África, ou você tem que ir para um outro continente, para a Europa, ou para a América do Norte. O que eu quero dizer é, de repente, tem algo dentro da casa onde você serve, que o Senhor quer levar os seus pés para um nível novo de crescimento, para você servir. Sábado nós estivemos ali na praça, como diz o Serginho lá, cheguei, eu estava meio murcho, uma tarde fria, e aí eu falei: daí como é que está, Serginho? Ele falou: pastor, tem poucos clientes. Não, ele não falou isso. Ele falou: tem pouca gente aqui em razão do frio. Mas nós não deixamos de vir. Então eu encilhei o meu mate, né, como eles dizem, e fui lá com eles. E nós ainda tivemos o privilégio de abordar algumas pessoas mesmo naquele frio e apresentar para elas o Evangelho. Mas a questão é, quando nós somos chamados a conduzir os nossos pés para a praça, nós temos que ir para a praça. Somos desafiados a conduzir os nossos pés para vir aqui no final do dia e oferecer uma adoração todos os finais de dia ao Senhor. Você tem que vir. Quando você é convidado a os teus pés serem ativados para você estar num ambiente junto com os jovens, não retenha, não resista. E assim acontece com os casais, no curso de casais, assim acontece no culto, assim acontece nos ambientes proféticos, como nós vamos ter no dia 22, iniciando com culto na quinta-feira, na vinda do Coraiola. Quinta, sexta, sábado e domingo pela manhã. Os nossos pés não podem resistir. Quando os nossos pés estão limpos, preparados, nós como que somos impelidos, empurrados para aquele lugar, mas não um empurrar no nível de resistência. Nós nos sentimos como que convidados, nós corremos para esses ambientes. Porém, então Pedro disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Existem momentos de exagero. Deixa eu pautar para você o que o Senhor trouxe ao meu coração. Tem vezes que acontece um mover profético, ou tem, como nós vamos ter aí com a vinda do Coraiola, tem um momento especial, e alguns Pedros vêm naquele momento e querem tudo naquela hora. Querem sair dali voando. Mas eles sabem que se sair daqui voando, eles vão se deparar com o poste, e vão bater no poste e vão cair. Por quê, queridos? Porque
Existe um tratamento, existe uma caminhada. Por isso se inicia com o lavar dos pés. Foi tão importante, tão precisa essa palavra quando eu coloquei os olhos. É como o Senhor dizendo: eu vou iniciar pelos pés dos apóstolos, para que você entenda que tem uma caminhada onde eu tenho todo o teu ser para ministrar durante a tua vida sobre essa terra. E nós temos que ter essa visão, esse entendimento, de nos deixar ser tratado pelo Senhor. Todos os dias, não resistir, não achar que num momento, num ambiente de exagero, então eu venho aqui, me jogo e eu caio, eu rolo, há uma libertação e eu já saio todo preparado. Não, queridos. Conversão tem a ver com tratamento diário. Conversão tem a ver com direção diária nas nossas vidas. Salvação tem a ver com novo nascimento. Quando eu e você decidimos por Jesus, então o nosso espírito recebeu vida. Isso fala de novo nascimento, mas porque ele recebeu vida, então eu me permito ser tratado. Quem diz que recebeu vida e está cheio do Espírito Santo e não se deixa ser tratado, há uma discrepância nisso. Não é verdade. Porque a árvore boa, ela dá frutos bons. Quantas árvores boas nós temos aqui? Diga amém. Glória a Deus. Então declarou Jesus, versículo 10, quem já se banhou necessita lavar senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Ou seja, é tempo de nós entendermos de caminhar em serenidade, em perseverança. O crente que já lavou os pés, o cristão que já se deixou se envolver com Jesus, ele não retrocede, ele não dá um passo para frente e 20 para trás. Existem momentos em que nós, alguns por terem resvalados de uma forma ou outra, mas o importante é quando se atina e volta para os caminhos do Senhor, como o filho pródigo, que foi e gastou tudo o que tinha, mas chegou um momento que ele retornou para a casa do Senhor. E isso é importante. Porém, aqueles que estão firmes, a Bíblia diz, cuide para que não caia. Então, quando nós entendemos que já há um lavar do Senhor, e esse lavar tem a ver com a palavra, eu me banho pela palavra. Quantos têm comido da palavra nesses dias? À medida que você come da palavra, ela processa a limpeza também, desde os pés até o alto da cabeça. Ela sacia a nossa sede, ela nos provoca, a palavra nos incentiva, ela se torna como um alento. Então, por que o pastor desafia para que você leia o máximo de versículos, capítulos por dia? Como é a minha meta, ler 10 capítulos por dia? Nem sempre eu consigo, mas essa é a minha meta. Qual é a tua meta de alimentação? Qual é a tua meta de crescimento? A nossa meta de crescimento e o nosso esforço e a nossa ação fala do resultado de como nós nos encontramos. Se nos achamos mais limpos, se nos achamos mais santificados, se nos achamos mais maduros. E aí o maduro, a Bíblia diz que, não estou falando maduro da Venezuela, gente, por favor. É ruim falar madura. A pessoa com maturidade, a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Hebreus 7:7. O maior abençoa o menor. Então, na medida que nós somos colocados numa posição de irmãos mais velhos, isso fala de maturidade. Então, nós temos que abençoar os mais novos, os neófitos na fé. Os que ainda não têm o crescimento ou não chegaram a um lugar onde nós chegamos. Isso sem julgá-los e sem acharmos que estamos num nível de ostentação. E aí a questão é, como estão os meus pés? Olhe para os teus pés agora e faça uma pergunta: como estão os meus pés? Onde eu tenho resistido? O que precisa ainda acontecer para que eu deslanche na fé? O que tem me travado? Queridos, o que aconteceu com os
Mas os que permitiram ser lavados os pés e se entregaram na missão, corresponderam ao que Jesus falou, por onde eles foram. E aí nós podemos ver como foi em Atos dos Apóstolos com a história de Pedro. No primeiro discurso, 3.000 pessoas se converteram. E isso são pés preparados. Quando ele chegou naquela porta chamada Formosa, se deparou com um paralítico, ele e João disseram, nem ouro nem prata nós temos, mas o que nós temos, nós te damos. Se levanta e anda em nome de Jesus. Filipe estava ali também sendo preparado, também foi enviado, se deparou com o eunuco e trouxe salvação. Se tornou um grande evangelista. E aí Tiago entregou a sua própria vida em favor da obra. E aí nos deparamos com Paulo, que tem a ver comigo e com você. Paulo não estava na mesa. Paulo, o Senhor não lavou os pezinhos dele. Mas no encontro que ele teve na estrada de Damasco, naquele momento, houve um lavar dos pés e preparação para a missão que o Senhor tinha para ele. E assim, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós permitimos, dizendo, Senhor, os meus pés precisam ser limpos. Existem lugares onde o Senhor quer me enviar. Existem ambientes onde eu preciso penetrar. Existem pessoas que precisam serem alcançadas. Então, eu me deixo ser tratado pelo Senhor. Eu saio do lugar da resistência, como disse Pedro naqueles dias. Senhor, o Senhor não me lava os pés. E ele disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então eu tenho um propósito. O Senhor quer que nós tenhamos parte com Ele. O Senhor quer que nós caminhemos com Ele. O trabalho que se tem sobre essa terra, o Senhor olha para mim e para você e diz, você é importante. Diga para quem está ao seu lado, você é importante para Jesus. Enquanto isso eu tomo água. Versículo 12. Depois de ele ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou, compreendeis o que eu fiz? Existe um momento em que nós saímos do ambiente de celebração, nós saímos do ambiente de comunhão e nos colocamos como exemplo, diga exemplo, como modelo para ensinar os outros. Já não são mais por palavras, aí já são por ações. As pessoas têm que olhar para nós e perceber, ei, ele não só fala, ele está junto. A Nair não diz, ei, vocês têm que ir lá orar, a gente tem que ir lá orar, ela não fica em casa, ela vem aqui orar. É uma verdade. Quando eu convoco os homens para fazer alguma coisa, eu sou o primeiro a estar junto e fico com eles. Às vezes não faço nada, mas estou lá com eles. Não, eu faço. A questão é, nós temos ensinado pelo exemplo. Então, ele disse que depois de ter ensinado pelo exemplo, então ele voltou à mesa e disse, agora eu volto aqui para trazer a palavra, para repartir. Eu estive com os homens durante esses dias, trabalhando aqui, melhorando o som. Estou com eles nos lugares, ou até lá onde estávamos, refazendo o que precisava, onde estávamos para entregar o imóvel. Estava com eles, mas chega um momento em que eu tenho que servir a mesa, ou continuar na mesa. E a pergunta de Jesus foi, vocês compreendem o que eu fiz? Nós precisamos, queridos, compreender o olhar Jesus como modelo. Mas o Senhor tem levantado pessoas, as quais Ele tem colocado sobre essa terra, para nós também olharmos como modelos. Você tem sido um modelo para os seus filhos, pais. Vocês têm sido modelos de casamento para... Hoje eu recebi uma correspondência da minha filha, desse tamanho. E ela falou tantas coisas que eu não me contive, né? Eu chorei sozinho. Aí depois ela ligou para mim, daí eu choro, eu não conseguia falar com ela. Eu tenho uma filha que se expressa, que... Puxa um pouquinho para mim.
Tem uma outra que ela só ainda escreveu em inglês, nem lembro o que ela escreveu, não sei o que, Day, Father, e eu não lembro o resto. É o estilo de cada uma. Mas assim, entre tudo que ela escreveu, ela se referiu ao cuidado, como nós temos tido comunhão, como temos viajado juntos, como eu tenho tido relacionamento com os filhos dela, meus netos, e como eu tenho sido romântico com minha esposa, pelo menos eu fui no aniversário dela, fiz uma coisa bem linda, né? Ela tem percebido isso. Então a questão é, como os nossos filhos têm nos visto como casais? Como os nossos liderados têm nos visto como líderes? Somos daqueles que somos triviais ou temos profundidade na palavra? Quando abrem as gavetas da nossa alma, está cheia de poeira ou está cheia de coisas boas? O que nós temos para oferecer nesses dias fala de onde nós temos comido e do que nós temos nos alimentado. Tem pessoas, se perguntar, sabe todos os países que ganharam medalhas e sabem o nome de todos os atletas e sabem o nome dos clubes e sabem os políticos e sabem, se alimentam disso. Do que nós temos nos alimentado, nós vamos alimentar os outros. Então Jesus diz, compreendeis o que eu fiz? Nós temos que ser esse modelo, onde podemos indagar as pessoas, para que elas compreendam. Eu estou encerrando agora porque acabei me perdendo um pouco no horário. E ele diz assim, versículo 13, vós me chamais mestre e senhor, dizei bem, porque eu sou. 14, ora, se eu sendo mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo para que vós façais isso também. Ou seja, eu sou o mestre, mas não uso isso como ostentação. Eu sou o pastor, mas todos quantos pedem a respeito da igreja, eu digo liberalmente, a igreja é do Senhor. Pastor, eu vou lá na sua igreja, eu não tenho igreja. A igreja é do Senhor. Eu estou à frente de um rebanho, estou à frente de um ministério, mas a igreja é do Senhor. Eles já vão parar de bater as panelas. Elas não ouviram melhor. Então, assim, sem ostentação, eu estou líder de célula, mas eu estou aqui como facilitador, como facilitadora. Eu estou líder dos casais, mas eu estou para facilitar, para que os pés dessas pessoas firmem sobre a rocha. Então, em outras palavras, se dê o luxo de lavar os pés dos outros, se dê o luxo de ajudar os outros, se permita abençoar os outros. Não só olhe e tenha compaixão, ai que pena, que dó daquela pessoa, vá lá e faça alguma coisa. Quando foi que você sentiu que alguém, o Espírito Santo ministrou na tua vida, aí aquele camarada lá está passando necessidade e você passou no mercado e fez uma comprinha e levou na casa dele? Não vai te faltar no final do mês se você fizer isso. A Bíblia diz que primeiro nós precisamos nos preocupar com os irmãos da fé. Mas se todos os irmãos da fé estão supridos, tem pessoas aí fora que têm necessidade. Então, nós somos chamados a exercitar isso que o Senhor falou. Ele diz, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados se as praticardes. Quem são os bem-aventurados? Os que praticam aquilo que o Senhor determinou que façam. Amém, queridos? Hoje nós vamos tomar a ceia. Eu queria que nós compreendêssemos, a partir desta visão, que nós não estamos numa sentença de morte, mas que também nós não devemos nos achar como aqueles que parece que você nunca vai ser exterminado. Alguns vivem como que vão estar aqui na terra para sempre. Nós temos que ter a visão, quando nós temos a visão do reino, queridos,
Nenhum dos problemas que nós enfrentamos pode nos sucumbir. A única coisa que não tem solução é depois que está ali numa urna de madeira. A menos que o Senhor tenha o propósito de ressuscitar, senão aquilo não tem mais solução. Assim foi com a minha mãe, assim foi com a mãe da Lu, assim foi com o pai da Lu. Vai ser com a mãe também um dia, né, Lu? Mas foi com o pai da Lu. Obrigado por me corrigir. Não quero matar a velhinha, não, viu? Ela é gente boa. Mas nós temos que viver nessa perspectiva. Então, quando eu tomo da ceia, eu estou dizendo duas coisas. Primeiro, Jesus, eu sou teu. Eu já me sinto lavado dos pés até a cabeça. Eu já estou preparado para ser enviado. Ei, eu quero ser tratado. Eu me permito ser corrigido. Tem pessoas, queridos, que fazem amizade com outros pastores, ou a gente apresenta para outros pastores, e quando vai ter um nível de correção, para onde que eles vão? Para esses pastores que eles conheceram. Até o momento que aquele pastor precise trazer uma direção, uma correção, e partir para outro. Nós não podemos ser crentes alma penada. Nós temos que ser crentes aliançados no Senhor. Amém, queridos? Então nós vamos tomar da ceia, fique em pé, compreendendo. Pastor, quem pode tomar da ceia? Todos. Todos que estão em Cristo Jesus. Todos que estão em Cristo Jesus. Eles vão vir aqui com os elementos da ceia. E quem sabe no teu coração você possa dizer, mas eu não fiz uma decisão por Jesus. Eu me acho resistente ao lavar de Jesus sobre a minha vida. Então, por conta dos meus pés, eu tenho desviado do Senhor, eu não tenho lido a palavra, eu não tenho orado, os meus pés estão me levando para a fuga, para ambientes indesejáveis. Ou quem sabe você nunca fez uma oração dizendo, Jesus, seja Senhor da minha vida. Queridos, mais do que Salvador, Ele quer ser Senhor da sua vida. Porque quando você recebe Ele como Senhor, Ele se torna o teu Salvador. Amém? Vamos fazer essa oração juntos, para que todos que aqui estão possam dizer, eu posso tomar da ceia, porque eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Então, Ele é o meu Senhor, e eu posso chegar à mesa, porque, queridos, aqueles que negarem a mesa aqui, certamente não terão oportunidade de cear com o Senhor na eternidade. Diga comigo, diga, Senhor Jesus, nessa noite eu renovo a minha aliança com o Senhor e eu te peço, lava os meus pés, lava todo o meu ser. Eu declaro que a minha vida não será mais em resistência para tudo o que o Senhor desejar fazer em mim. Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Reconheço que sou uma pessoa pecadora, mas também reconheço que naquela cruz o Senhor morreu para pagar todos os meus pecados. E eu te agradeço. Porque o Senhor me recebe assim como eu sou. Em teu nome, Jesus. Amém. Pai, eu quero selar essas palavras no reino do Espírito, para que haja conserto nessa noite, para que nos sintamos completamente livres para ser ministrados pelo teu Santo Espírito.
E quem fez essa oração pela primeira vez, Senhor, receba a salvação, tenha, Deus, a liberdade de sentir-se ministrado pelo Teu Espírito, para que os seus pés sejam conduzidos no bom caminho, na vereda da justiça, e poder agradar o Senhor em todo o tempo. Nós Te louvamos, Pai, por esses elementos da ceia, o cálice que representa o sangue do Cordeiro, que foi derramado naquela cruz, para nos dar vida, o pão que significa o Teu corpo, que foi traspassado pelos nossos pecados e as nossas iniquidades, e o Senhor se entregou para nos receber na eternidade, e o Senhor disse que para nós tomarmos do cálice e comermos do pão, em memória à obra que o Senhor fez, da ressurreição. Quando o Senhor ressurgiu, o Senhor também nos deu vida. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Saia do seu lugar, então venha como esses que têm os pés preparados para anunciar as novas de salvação, e pegue do cálice e vamos tomar juntos. Aleluia. Queridos, quando Jesus estava à mesa, tudo que Ele fez ali era para que os discípulos compreendessem e abrissem os olhos, para que passassem a se alimentar de Jesus. Ele se permitiu banhar os seus pés, lavá-los, prepará-los naquele momento. Mas o maior desejo do Senhor, assim como fez com os discípulos e hoje está se manifestando entre nós, é para que na medida que eu como do pão e na medida que eu tomo do cálice, eu tenho o desejo de todos os dias me alimentar do Cordeiro, me alimentar da Sua palavra. Amém, queridos? Como que nós vamos fazer isso? Comendo do pão. Coma do pão. Você está na mesa, está junto com o Cordeiro, coma do pão. E com alegria beba do cálice, porque o Senhor é conosco, e nós fazemos isso em memória dEle. Amém? Aleluia.